Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Porque tudo e todos dependem da água. Tudo que se transforma, se multiplica, enfraquece, degenera e desaparece, se transforma em outros seres. E assim é a água que se transforma em seres, como por exemplo o ser humano se formando de um líquido que é o sêmen. Este líquido se transformando em uma pessoa que, ao perder a vida, se transforma em outros seres microbianos e esses seres microbianos se transformando em líquido microbiano. Tudo que existe veio do líquido microbiano e este líquido microbiano se transforma em outras vidas. Para ver que na água está a formação de todos os seres que existem, vegetais, animais e minerais e tudo, enfim. E por que tudo que existe em cima dessa terra, por tudo ter nascido em cima dessa terra, desse chão, é que depende da água para poder viver, que a vida de tudo e de todos está na água. Havendo água, há vidas. Então, a água é a rainha da terra, e assim, tudo e todos dependem da água. Tudo e todos dependem. Tudo é água, tudo é líquido. Inclusive o pó. O pó só tem vida água. Na água. Sem a água, o pó nada é. Por quê? O pó representa a resina que queimou e virou cinza. O pó dentro da água tem vida, porque a água é que dá a vida. O que este trecho do Racional Superior está falando é: a vida está na água e não na terra. Mas a terra só tem vida porque a água é que lhe dá a vida. Por quê? Porque a terra, como nós a conhecemos, é na verdade uma cinza de natureza cósmica que foi transformada de uma resina, de uma natureza cósmica mais pura ainda, e que esta resina já fazia parte de uma forma cósmica dentro do mundo racional, de uma parte onde uns tantos racionais entraram progredindo ou passeando por conta própria e que deu consequência a toda essa transformação. Que onde o mundo veio parar, aonde o pó nada é e a água tem a vida de tudo e de todos. E eu pediria aqui que a professora Nádia, mais uma vez, no vídeo anterior nós realçamos esta originalidade e que o Racional Superior nos prova o porquê que a gente não conseguia encontrar na matéria a nossa verdadeira origem. Professora Nádia, por gentileza, mais um trechinho aqui, só para a gente informar o 21º fascículo da réplica, não é isso? Exatamente. Então, nunca poderiam encontrar a originalidade da vida na matéria, porque a matéria, antes de ser matéria, era uma resina. Antes de ser resina, era uma composição racional já em degeneração. Antes de se degenerar, era uma formação sólida da composição da planície racional, que desceu e que esquentou sob a ação do fogo de luz, e por esquentar, começou a ser extraído desta planície uma resina, que deu origem à Terra. Porfírio, pelo que eu compreendi, a materialização é o resumo das transformações sofridas pelos racionais após terem pisado na parte que não estava pronta para entrar em progresso, a parte da planície. A materialização pode ser resumida dessa maneira? Vou fazer uma segunda pergunta. Então, deixa eu responder essa primeira. Realmente é a materialização, é a consequência de uns tantos habitantes que entram nesta parte. Então, daí em diante, chama-se materialização do que ainda não é realmente matéria. Matéria é o que vem depois. Não sei se está perfeita a sua análise, ou é assim que a gente entende. O que a gente percebe ou tenta passar para as pessoas é que há uma degeneração e uma deformação de todo o conjunto que vem se transformando com máquinas, com energias. Tudo isso é uma transformação que a natureza vem operando. Então, perfeitamente plena essa. E a segunda pergunta? A segunda pergunta: por que houve necessidade das materializações? Qual o motivo das materializações? Esse é o principal. Por que teve que acontecer dessa forma, né? Porque que houve essa necessidade e o objetivo disso. O objetivo, em princípio, é o retorno.
Então, a partir do momento que os tantos racionais passeavam naquela parte e sofreram, e não puderam mais voltar, porque aquela formação sólida, se solidificou e eles ficaram presos, é assim que podemos entender, né? Então, essa formação sólida, ela passa a ser o objeto da transformação. O conjunto como um todo tratou de transformar este objeto, este meta-universo, como diz lá o professor Gaspar nas suas observações, passa a ser um meta-universo que tem que ser transformado, porque tem que ser tirado do mundo racional para sofrer toda a transformação e devolver ao mundo de origem os tantos racionais que ali ficaram presos e devolver ao estado natural aquela parte que vai ser transformada, ou seja, vai ser morta. Transformada, entenda, como um processo de morte. A morte é uma transformação. Então, esse pedaço tem que estar morto. Por que está morto? Para que os racionais possam sair de dentro dela. Mas não sai de graça, porque nada se perde, nada se cria, tudo tem que ser transformado. Então, o objetivo da materialização, da formação do foco de luz, da formação de máquinas mecânicas, mecânica racional, mecânica celeste, mecânicas materiais, e aí vem um imenso histórico para toda essa transformação, o objetivo é o retorno de tudo ao seu estado natural. Então, é transformar para evoluir, para aprimorar. Exatamente. Transformando. E, na sequência de um processo global, para nós entendermos o que nós estamos vivendo hoje, vivenciando, que isso é o que é o mais importante, a gente compreender o que está passando no momento. Este é o argumento inicial. Entraram, não era para entrar, mas são filhos de Deus, são filhos da pureza, tudo é puro, limpo e perfeito no mundo racional, e teve que haver uma transformação daquela parte para que os tantos pudessem voltar. Porque na formação sólida eles ficaram presos. E não ficarem presos, tudo tem que se modificar. Beleza. Houve a materialização? Sim. Formou máquinas mecânicas, energia, assim a história toda veio. Aquela parte que é a parte fundamental na qual nós vivemos hoje, é a vida da matéria. Então, a matéria passa a ser o objeto de maior relevância para quem está dentro dela, para quem está dentro desse sistema. Por isso, tudo está materializado, inclusive o raciocínio, que está materializado, mas está materializado em forma de máquina do raciocínio, porque aí entra a divina providência. O raciocínio tem a divina providência para que haja essa materialização em forma de máquina do raciocínio. E a natureza vem se transformando com um objetivo primordial. Desde o momento que começou a formar um foco de luz, já é o caminho de retorno. Ali não é o caminho de descida. A descida é o retorno ao estado natural. Porque houve um deslocamento dessa parte onde eles ficaram presos nessa formação sólida, que a vida que ganhou matéria, que virou matéria, ou vem virar matéria depois. Então, para poder sair, já começa o retorno. O foco de luz é a primeira parte. Então, a criação do mundo é para que todos possam voltar ao seu estado natural. Esse é um enredo de forma global. Depois que essa parte da matéria vai virando resina e a resina vai torrar e vai virar cinza, mas isso não é ao longo dela toda, é mais no fundo, aonde o foco de luz aquece, aí é que vem a cinza, que é o pó, que mistura com a água para formar o nosso mundo que nós estamos. Então, o nosso mundo é um conjunto fluídico, elétrico e magnético, porque aí passou a formar a parte fluídica da água misturar a cinza. A água penetra a cinza, isso se dá mais ou menos no 13º degrau, dentro do meu, salvo melhor entendimento, onde a água penetra por baixo a cinza, apodrece, desce, forma esse imenso vácuo, e então do lado de fora desta galáxia Terra fica as outras partes que não degeneraram e não deformaram tanto quanto a qual nós estamos aqui. Ou seja, a matéria densa, aprofundada, é o conjunto fluídico eletromagnético, aonde a luz se torna um fluido, inclusive a luz se torna um fluido. E nós temos essa comprovação hoje científica, que é o que nós chamamos de luz líquida. Bom, mas é um assunto que a gente pode também falar um pouco sobre isso. O que eu queria mais mostrar agora, no momento, realmente de acordo com essa pergunta, é que tudo que acontece no mundo é um processo
de retorno, aonde tem que formar máquinas mecânicas, energias. Nós temos a formação da Lua no 7º degrau, começa a formar a Lua, no 8º começa a formar as estrelas, e assim vem uma formação muito grande. Quando nós chegamos no 19º degrau da formação racional, que está no universo em desencanto, eu já estou indo lá para o 19º, a deformação está completa. E a partir daí é que nós temos o que nós chamamos de eras. Eras de desenvolvimento, porque a deformação está completa, querendo dizer o quê? A natureza chegou no auge das transformações para alcançar o seu objetivo inicial, porque a primeira máquina não teria condições por si só de levar tudo de volta ao seu estado natural. Então ela teve que se deformar e transformar em tudo isto que aqui é bonito e podemos até dizer perfeitamente deformado. É uma deformação, mas é uma perfeição, porque a origem é racional e a finalidade é que este conjunto todo, da forma que está, possa então evoluir e voltar ao seu estado natural. Como fazendo isso? Processo inverso ao da degeneração e deformação, que é o processo de materializações sucessivas. A partir do momento que materializou tudo que poderia materializar, os aparelhos reprodutores estão formando isso, quer dizer, a água penetrou a cinza, apodreceu, o mofo branco, que é uma energia líquida que forma a nossa galáxia Terra, é por isso que eu falei na luz líquida, a energia líquida que forma a nossa galáxia Terra é esta água com esta cinza. Aí é que o nosso mundo começa a ser formado, mas veja o que já tinha antes disso. Então, a partir do momento que se forma, começa o desenvolvimento. E nós temos 3 eras, isso para encurtar bem o assunto, para a gente não entrar em mais detalhes, vamos saber lendo o livro, e aí nós temos as 3 eras. A primeira era é a primeira fase do desenvolvimento do raciocínio da natureza, que se chama primeiro milênio, ou 7 eternidades, que são constituindo a primeira era, com 7 eternidades, de desenvolvimento daquilo que já está sendo formado. Na verdade, primeiro tem que formar para desenvolver depois, porque a máquina, se ela não se formar, ela não executa a sua mecânica. Então, na medida que vai formando as máquinas, as mecânicas já são o seu desenvolvimento. Então, isso para mais ou menos localizar plenamente a primeira era, nós podemos dizer assim, olha, a primeira era começa depois que a deformação está completa, plena, começa a desenvolver todo esse sistema de entendimento da fala, da escrita, da imaginação. 7 eternidades. Depois, então, vem a segunda fase, a segunda era, ou segundo milênio, que vem o desenvolvimento, então, da parte celestial, que é o pensamento, e que foi fornecido para a humanidade, nesta segunda fase, um alfabeto de natureza astrológica, por isso que o pensamento é dos astros, é de natureza cósmica ou cosmológica, e com este alfabeto, alguns habitantes do mundo racional saíram dos processos de materialização e entraram no processo de desmaterialização. Mas os demais continuaram. E porque tem essa programação da natureza, porque a natureza programou o retorno para chegar ao final da extinção de todas as transformações. E depois dessa segunda era, que é o segundo milênio, agora entrando o terceiro milênio, está sendo dado a oportunidade, e é o foco que eu gostaria de ressaltar bem, de que com o livro Universo em Desencanto hoje, na sua mão, na minha mão, na mão de quem quiser, o ser humano estará promovendo a desmaterialização da energia que dá causa a todo esse conjunto fluídico, elétrico e magnético, e que, desmaterializando agora, ele volta e sai do processo de transformações que está iniciando agora, porque a natureza está cumprindo a sua programação inicial, e nessas 3 eras de desenvolvimento é que nós vamos chegar na terceira era, que é a fase do terceiro milênio, em que a natureza agora, na classe do irracional, e aí é que muita gente se espanta, que aí é que então a natureza vai processar a multiplicação de todas as formas, onde ninguém terá mais o arbítrio, por isso a classe é chamada de irracional, e ela assim vai fazer a desmaterialização final de tudo aquilo.
Então, hoje, o que está acontecendo na humanidade é a última chance de sair desse processo mais longo e mais demorado, que tudo vai retornar ao seu estado natural, e que a questão da psicofísica, a parte psicológica da psique, do habitante do mundo racional, tem a oportunidade de voltar e não cumprir este processo todo de transformação que tudo e todos estão condenados a passar para poder recompor aquele estado inicial ao qual nós temos que voltar. E a natureza toda ela programada. Então a terceira era, que é o chamado terceiro milênio, é a fase das transformações das classes inferiores. E para dar uma chance a que o ser humano, a humanidade, não entre nesse processo das classes inferiores, aqui está presente uma força divina materializada no livro Universo em Desencanto, para que todos possam sair desse processo, desmaterializar, para não ter que ser desmaterializado pela natureza, porque ela vai desmaterializar de qualquer forma. Ela está programada para isso. Mas para não passar tudo isso, a oportunidade que o verdadeiro Deus está dando a todos, no livro Universo em Desencanto, desmaterialize agora e não tenha que passar por isso, porque senão vai passar e tudo volta ao seu estado natural. Mas pode voltar agora. Tirou a causa, a vida aqui vai diminuindo. Então os que voltarem agora, assim como aqueles que voltaram com o alfabeto astrológico, em outros vídeos nós falamos disso. Aqueles que voltaram pararam de produzir sementes nesse conjunto fluídico eletromagnético onde nós estamos. Então está na hora de voltar para quem quiser. Quem não quiser vai voltar mais tarde, mas são 7 eternidades para completar esse ciclo. Oswaldo. Está na hora de voltar e tem um jeito de voltar, desenvolvendo o raciocínio através da leitura do livro Universo em Desencanto. Então não perca tempo. Se você gostou do programa, dê um like e faça também seus comentários. Muito obrigado pela sua atenção. Salve!